Olá, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao curso CPO da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de São Caetano do Sul. Igreja esta presidida pelo pastor Marcos Roberto Dias e pastora Marta Helena Dias. E hoje nós estamos na nossa terceira aula do nosso curso CPO. E hoje o nosso tema é Desafios Contemporâneos para o Exercício Ministerial. Então vamos aos objetivos desta aula. Primeiro, compreender a importância de se reconhecer os desafios contemporâneos no exercício ministerial. Segundo, identificar as principais ideias que circulam na sociedade atual. Saber as doutrinas fundamentais da fé cristã e contextualizá-las. E quarto, conhecer as três principais cosmovisões: teísmo cristão, ateísmo e panteísmo. Ao final desta unidade, você deverá apresentar os seguintes aprendizados: desenvolver um pensamento e atitudes baseados no conhecimento da fé cristã, listar os perigos advindos do pensamento pós-moderno e diferenciar os pensamentos atuais, contrastando com as verdades bíblicas. Durante toda a história da igreja, até hoje, muito têm sido os desafios para o exercício ministerial. No tempo de Paulo, os desafios eram os pensamentos dos judaizantes, que queriam que os gentios circuncidassem e obedecessem algumas regras da lei mosaica. Depois vieram os nicolaítas. Os nicolaítas também tentaram perverter o pensamento da igreja, porque eles eram a favor do poligamismo, e também eles eram a favor da participação dos crentes nos cultos idólatras. Eles diziam, se o pecado abundou, a graça superabundou. Então você pode fazer que depois Jesus perdoa. Era um ensinamento que é até condenado, os nicolaítas no livro do Apocalipse. Depois vieram os agnósticos, que diziam que o corpo é escravo, o corpo ele não serve para nada e que o corpo escraviza a alma, e também tentaram perverter o pensamento da igreja. Depois vieram os ebionitas, que afirmavam que Jesus não tinha corpo físico humano, só tinha um corpo celestial. Depois vieram os monarquistas, que diziam ao contrário, que Jesus tinha um corpo espiritual e não teve um corpo físico. Então, tudo isto não é diferente nos dias de hoje, Isto acontece e não é diferente por quê? Porque vivemos hoje o pensamento pós-moderno. E o que acontece? E tem sido um dos grandes desafios para a igreja e principalmente para nós obreiros, que somos os defensores da sã doutrina. Então é importante nós entendermos o pensamento que circula na sociedade atual, porque ele influencia também na vivência da igreja. Então esse é um dos desafios, que é o do nosso tempo, compreender o pensamento pós-moderno, para que a gente possa, através da palavra de Deus, preservar os princípios bíblicos, a doutrina bíblica. É importante conhecer o pensamento vigente para que possamos a cada dia dar uma resposta ao mundo. Então, nós vamos analisar isso nesta aula. É muito importante que você preste bastante atenção, porque temos aqui um tema muito importante para o desenvolvimento do ministério, do seu ministério. Aí você pode pensar, mas eu não sou professor de escola dominical,
eu não sou pregador, não sou ensinador, sou apenas um... Mas você precisa estar atualizado, você precisa conhecer isso. Para quê? Para que você possa também ser um defensor do evangelho genuíno, um defensor das verdades bíblicas. E isso é fundamental na vida de qualquer obreiro ou obreira, independente do seu cargo, ok? Então vamos aí. Devido ao grande desenvolvimento tecnológico que tem facilitado a obtenção de conhecimento e informações nas mais diversas fontes teológicas, as pessoas acabam adquirindo diversos conhecimentos fragmentados, sem nenhuma filtragem que lhes possa garantir a fidedignidade das informações. As muitas igrejas e ministérios existentes, bem como uma gama muito grande de cursos, mensagens, vídeo e etc., tudo isso tem causado uma transformação muito rápida no pensamento, atitudes e na cosmovisão das pessoas do século XXI. Então, vamos a entender um pouquinho disso. Primeira coisa, nós vimos na aula passada que o apóstolo São Paulo ele diz: tem cuidado de ti mesmo. E nós abordamos na aula passada as questões do cuidado pessoal, do cuidado moral, do cuidado com a família, do cuidado psicológico e emocional e também do cuidado da vida espiritual. Agora nós vamos tratar especificamente do cuidado com a doutrina. Então veja aí os nossos slides. Na aula passada tratamos sinteticamente dos cuidados que devemos ter com a nossa vida pessoal. Não obstante, o conselho de Paulo é que Timóteo deveria cuidar também da doutrina. Vamos abordar a doutrina de forma diferenciada da forma tradicional. A forma tradicional é estudar a doutrina de Deus, por exemplo, a teontologia, a cristologia, que é a doutrina de Cristo, a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, no contexto da teologia sistemática. Então, a teologia sistemática abrange todas essas disciplinas e algumas outras, né? Então, entretanto, como mencionamos anteriormente, você deve se lembrar, o CPO não é um curso específico de teologia. Se você vai querer aprofundar, nós temos o CETESC, Seminário Teológico das Assembleias de Deus, em que você pode fazer o curso médio, né, básico e médio, onde você vai adquirir mais conhecimento a esse respeito. Então, o CPO ele não é um curso específico de teologia. No entanto, vamos tratar de algumas doutrinas, só que relacionando-as com os temas contemporâneos, ou seja, utilizando os assuntos que estão ocorrendo em nossa geração. Então é importante que a gente entenda. E para isso vamos compreender dois conceitos que são fundamentais, né, para que nós possamos desenvolver o restante desta disciplina. Primeiro conceito, veja aí, é o conceito de modernidade. A modernidade, ela vai de 1453, né, que foi a queda de Constantinopla, né, pelos turcos, até 1789. Tem a sua origem em muitos movimentos que marcaram séculos anteriores, entre eles o Iluminismo, né, a Reforma Protestante, a Contra-Reforma, as novas ideologias de ação política e o processo de industrialização que mudou a face do mundo nas áreas do trabalho, da ciência, da religião, da política, eu não coloquei aí, mas da economia, da educação. Então vamos entender primeiramente o que vem a ser a modernidade.
No final do século XIV, nós entramos num período conhecido como o Renascimento. Durante a Idade Média, quem dominava a sociedade, quem dominava o mundo ocidental era a Igreja Católica Apostólica Romana. E a Igreja, ela tinha domínio na área econômica, na área das artes, na área política, na área da ciência e na área religiosa. Portanto, a Igreja Romana, ela tinha o controle praticamente de tudo. Com o Renascimento, que é essa passagem da Idade Média para a Idade Moderna, as coisas mudaram, porque uma das primeiras coisas que aconteceu no Renascimento foi na área da economia. Nesse período, a economia ela sai das mãos da Igreja, porque até então tem as descobertas das Américas, o fluxo de comércio, a burguesia, uma nova classe de pessoas aí que surgem. Então, a economia ela sai do controle da Igreja, e começa a se desenvolver à parte com os comerciantes. Inclusive, eu quero orientar você a ler o texto que está na sua trilha aí do Moodle, Eu coloquei um texto aí, leia esse texto que vai ser muito importante para você entender todo esse desenvolvimento. Aqui eu estou dando apenas uma pincelada, mas ali você vai ter mais detalhes para você compreender essa evolução do pensamento, do pensamento ocidental, que na Idade Média estava centralizado em Deus e na Igreja, e agora ele vai se mudando até chegar o nosso tempo. Então, no período do Renascimento, continuando, a primeira área que sai da mão da Igreja é a economia. A segunda área é a questão das artes, Porque até então ninguém podia expressar a sua arte sem o viés da Igreja. Você poderia pintar um quadro, tudo, o seu corpo, mas você teria que colocar o rosto de um santo. Então, estava no controle da Igreja Romana. A partir do Renascimento, com as novas pinturas que foram surgindo, também saiu desse domínio da Igreja e passou agora a ser mais aberto essa área das artes. Também temos a área política, que também estava no domínio da Igreja naquele período. Existia uma ligação entre o Estado e a Igreja. E até que Maquiavel escreveu o livro O Príncipe, apontando para a necessidade desses poderes, Ou seja, o Estado não pode ingerir sobre a Igreja e a Igreja não pode ingerir no Estado. Então, a partir daí também houve esse desligamento, desse poder político que estava na mão da Igreja, e passou para ser um poder separado, como nós vemos hoje. Outra área também que nesse período do Renascimento foi importante para a mudança do mundo, porque na Idade Média não se desenvolveu praticamente assim muitas coisas, A ciência não desenvolvia, nada assim se desenvolveu de forma grande. Por quê? Porque estava tudo no domínio da Igreja. Então, na área das ciências também, quando surge Copérnico, ele afirma que o mundo era geocêntrico, que o mundo não era geocêntrico, mas era heliocêntrico. Por quê? Porque durante a Idade Média, a Igreja Católica Romana dizia que o mundo, que o centro do universo era a Terra. Aí Copérnico vem, desafiando até a autoridade da Igreja, dizendo que não era a Terra, mas era o Sol. Então, a partir daí também começou a se desenvolver a ciência, as invenções começaram a surgir, desligados do domínio da Igreja. Hoje, nós sabemos que o mundo o universo não é geocêntrico e nem é heliocêntrico. Por quê? Porque hoje nós sabemos que existem milhares de galáxias, Então, a outra área que
também saiu, né, de um domínio da igreja romana foi a reforma protestante, né? No período da Idade Média, nada poderia ser dito ou falado, nem a palavra de Deus se lia, somente, né, aqueles que pertenciam ao clero. Então, com a reforma protestante, né, isso foi quebrado. E aí sim, né, nós conhecemos já um pouco da história a partir da reforma protestante. Então veja bem que todas essas áreas durante a Idade Média estavam sob o domínio da igreja. E a partir, né, do final do século XIV, século XV, XVI, né, século XV vem a reforma, século XVI e XVII vem o que nós chamamos de racionalismo, né? O racionalismo que começa a ter uma visão das coisas racionais, já não são mais aceitas coisas metafísicas, sobrenaturais, né? O racionalismo deixa o homem dentro de uma racionalidade, né? As coisas têm que ser racional. Os milagres de Jesus, isso não é racional, então já começou a ser ignorado por uma boa parte da sociedade. E também no século XVII vem o iluminismo. O iluminismo, ele trouxe o quê? O iluminismo, ele põe o homem no centro de todas as coisas e deixa Deus de lado, né? Então, a partir desse período, começou-se toda essa mudança de pensamento, né? O homem passa a ser o centro, Deus fica do lado. E foi dessa forma que foi se desenvolvendo a modernidade. Então, a modernidade é justamente isso aí, ó. Ela tem a sua origem em muitos movimentos que marcaram os séculos anteriores, entre eles o iluminismo, a reforma, a contra-reforma e as novas ideologias de ação política, o processo de industrialização que mudou a face do mundo nas áreas do trabalho, ciência, religião e política. Então, aí é o período chamado moderno. Agora, a pós-modernidade, né? Veja aí como está escrito nos nossos slides. A pós-modernidade, como o nome indica, a pós-modernidade, que alguns historiadores apontam a partir de 1945, é o período da história que veio para tomar o lugar do período moderno. A pós-modernidade não é propriamente um movimento organizado, né, mas um espírito, uma maneira de ver a realidade, uma cosmovisão, uma mentalidade cuja influência se percebe na academia, na religião, na arte, na cultura e na economia. Então, a pós-modernidade é um pensamento, é um estilo de pensamento que dominou o mundo, que está dominando o mundo, que tem trazido transformações muito fortes no pensamento, né, humano, no pensamento da sociedade. E é importante que a gente saiba discernir essas coisas para que a gente possa entender o pensamento vigente, né, no momento atual que nós estamos vivendo. Então nós vamos aqui agora, depois que nós já falamos sobre a modernidade e a pós-modernidade, nós vamos agora ver alguns pensamentos que circulam, né, na pós-modernidade que ainda é hoje. Por exemplo, o humanismo. Em termos filosóficos, o humanismo significa a valorização exacerbada do homem, tornando-o a medida de todas as coisas. No humanismo não há lugar para Deus. Então, o humanismo, ele centraliza o homem como o modelo para todas as coisas, o homem como parâmetro, o homem como centro de tudo, né? Ignorando, né, na Idade Média, e nós como cristãos ainda temos essa ideia, né, a ideia de que o centro de tudo é Deus. Deus é o centro de todas as coisas, porque Ele é o Criador. Mas no pensamento humanista, o centro está no homem. E o que eu quero que você perceba bem muitos hinos que a gente ouve, muitas pregações, ela parece que tem
tem uma pitada de humanismo, porque sempre está colocando o homem como centro das coisas. E isso é um perigo. Nós temos que tomar cuidado com esse tipo de pensamento, porque esse tipo de pensamento ele vai se introduzindo, né, na doutrina, nos ensinamentos, na pregação, e ele é muito perigoso para nós. Depois nós temos aí o secularismo. O que é o secularismo? É a filosofia que valoriza as coisas seculares, né? As coisas deste século, e não valoriza as coisas espirituais. É a vida profana, é a sistemática oposição aos reclamos de uma vida santa e piedosa proclamado pelos profetas, apóstolos e mesmo pelo Senhor Jesus. E é um tempo dominado pelo Deus deste século. Então, é como está muito claro aí no nosso slide. O secularismo é o quê? É a valorização, né, das coisas seculares, em detrimento com as coisas espirituais. Então, isso é um problema. É lógico que aqui eu estou trazendo para você essas linhas de pensamento apenas de uma forma bem sintética, né? Se a gente for se aprofundar, você vai encontrar mais coisas. E isso aqui pode ser para você uma orientação, um plano de leitura para você depois pesquisar mais sobre esses tipos de pensamentos. Nós temos também o naturalismo, né? É a filosofia segundo a qual todos os fenômenos observáveis têm causas naturais, físicas, químicas ou orgânicas, sem a intervenção de Deus ou de qualquer outra causa transcendente. Então veja bem, o naturalismo, ele descarta tudo do que é sobrenatural. Tudo tem que ter uma explicação natural, física ou química ou orgânica. Nada desse negócio de metafísica, nada nesse negócio de sobrenatural. Olha que pensamento terrível, né? E que é ensinado, e que é aí disseminado na mentalidade da sociedade. Então, nós não concordamos com isso também, né? Por exemplo, aí, a chamada teoria da evolução é a expressão máxima dessa visão filosófica. É por excelência uma visão ateísta do mundo e de todas as coisas, né? Disse o nécio no seu coração, não há Deus, né? E no naturalismo essa é uma máxima, né? Não há Deus, mas para nós cremos sim, existe um Deus. Outro pensamento, esse, irmão, é perigosíssimo e tem encontrado guarida no meio cristão evangélico, que é o relativismo. Nessa filosofia não há lugar para os conceitos absolutos de verdade, a dignidade ética e muito menos a fé em Deus. Tudo depende de conceitos subjetivos. O certo e o errado depende das circunstâncias. Então, o relativismo, ele é muito perigoso. Quer ver como o relativismo, ele acontece até mesmo, infelizmente, no meio evangélico? Por exemplo, você pega um texto bíblico e você faz um estudo exegético desse texto, obedecendo todas as regras, né? Porque a Bíblia tem regras para ser interpretadas, né? A Bíblia não se interpreta assim do que vem na mente, não. Ela tem regras para ser interpretada, para se ter uma boa e sadia interpretação. Então você faz aquele estudo bonitinho, com todas as regras de interpretação, e é lógico, com a inspiração também do Espírito Santo, porque as regras de interpretação não descartam, né, a importância da atuação do Espírito Santo no estudo da palavra de Deus. Mas aí você faz tudo bonitinho. Aí você apresenta para uma outra pessoa, que é de uma outra igreja, ela fala assim para você: não, isso aí é o jeito que você pensa, é do jeito que você acha. Eu não acho assim, eu acho assim, eu acho assado, né? Isso que é relativo, depende de como você vê as coisas. Eu vejo assim, eu vejo assado. Percebe o perigo do relativismo? Através do relativismo eu posso contestar qualquer coisa, né? Você pode me ensinar a falar uma coisa, mas
Eu posso falar, não, isso aí depende de você, cada um é diferente. Nas coisas de Deus, não. Na interpretação bíblica, não. No conhecimento de Deus, não tem essa coisa de eu penso assim ou penso assado. Por quê? Porque a palavra de Deus é uma. E ela sendo uma, ela tem regras para ser interpretada. Não posso simplesmente abrir aqui, não. Então, o relativismo abre uma porta para a gente fazer a palavra de Deus dizer o que a gente quer. O que eu quiser que ela fale, ela vai falar, porque é eu que penso assim, é eu que acho assim, para mim é assim. E não é assim. E esse tem sido um ponto fundamental de tantas e tantos surgimentos de ensinos heréticos, ensinos que não estão condizentes com a palavra de Deus, e às vezes a gente vai assimilando essas coisas, e é muito perigoso quando isso acontece. Então nós vimos aqui, né, os principais pensamentos da pós-modernidade, né, que eu coloquei lá na introdução. Depois você pode imprimir todos os textos lá e fazer uma apostilinha dessa. Aqui tem todas as aulas. Então nós vimos os principais pensamentos da pós-modernidade, que foi o iluminismo, o secularismo, o naturalismo e o relativismo. Então, vamos para o próximo slide. Desta forma, a mentalidade pós-moderna visa derrubar fundamentos importantes como conceitos e valores absolutos. Olha, eu ouvi uma notícia esses dias, né, que tem um partido aí de esquerda que está construindo a sua ala evangélica. E esse partido de esquerda que está formando uma ala evangélica quer fazer justamente isso, né? Derrubar os fundamentos importantes, os conceitos absolutos que nós temos através da palavra de Deus. Estão chegando a dizer até mesmo que a palavra de Deus está antiquada, que já não serve mais para os nossos dias. Então, meus irmãos, obreiros e obreiras, a situação é gritante. Nós temos que estar preparados para enfrentar essas coisas, né? Então, veja aí, com o abandono das verdades absolutas, não há parâmetro e objetivos a serem seguidos. Desde a música, ao turismo, à TV e mesmo à educação, o consumidor não quer mais aquilo que é bom, mas ele quer experiências. O parâmetro passa a ser sentimento, a experiência. Daí que começou aquela filosofia do sentir bem. Você já viu isso na igreja? É estranho, né? Às vezes, né? Se eu sentir, eu faço. Se eu não sentir, eu não faço. Eu preciso sentir para fazer. Opa! Cuidado com emoções. Emoções passam. Emoções não são, né, aquilo que dá certeza das coisas. Eu não posso ter esse tipo de atitude como obreiro. A minha verdade está aqui, O parâmetro da verdade está aqui. A minha experiência, o meu sentimento nunca pode estar acima da palavra de Deus. Porque se tiver, então para que a gente quer Bíblia? Se é tudo pelo que eu senti, se eu sentir bem eu sinto, se eu não sentir bem não é bom, se eu não sentir aquilo. Cuidado com esse tipo de engano. O inimigo da nossa alma tem enganado muita gente com esse negócio de sentir e não sentir. É isso aqui que é o nosso parâmetro de verdade e de experiência com Deus. Deste modo, começamos a entender o porquê de tantas mudanças no comportamento humano na atualidade. Todos esses pensamentos filosóficos tendem a renegar a existência de Deus e fazer com que o próprio homem seja a base de tudo, que é o antropocentrismo que foi injetado na mente humana, né, através do iluminismo, e a sociedade tem abraçado esses
tipos de pensamento e, infelizmente, alguns crentes, sem compreender o que está fazendo, né, e aceitando certas opiniões, está entrando nessa onda. E nós, obreiros e obreiras na casa de Deus, nós temos por obrigação conhecer e lutar contra essas tendências e manter os princípios da palavra de Deus. Somos defensores do Evangelho de Jesus Cristo, independente de qual seja o teu cargo. Vamos continuar. Bom, vamos tratar aqui de um assunto que é a cosmovisão. Deixa eu pegar uma aguinha aqui, meus irmãos. Vamos entender algumas cosmovisão. Cosmovisão, vou dar aqui a definição, mas olha aí. Outro fato importante que devemos analisar, que também é um grande desafio, se trata dos tipos de cosmovisão existentes em nossa era. Cosmovisão, numa definição bem simples, é a forma como alguém procura explicar os fatos da realidade e como se relaciona e se ajustam um ao outro. Ou seja, como alguém vê o mundo. Isso é cosmovisão, como uma pessoa enxerga o mundo. Hoje existem 7 tipos de cosmovisão: o teísmo, o ateísmo, o panteísmo, o deísmo, o politeísmo e o deísmo limitado. Não vamos tratar de todos esses conceitos, apenas as 3 cosmovisões mais influentes em nossa cultura ocidental. E quais são de todas essas? Depois você pode pesquisar, vai ser muito bom você conhecer todas. As principais no Ocidente é o ateísmo, o panteísmo e o teísmo. Vamos ver como é isso aí. Então, isso, desculpa, deu um probleminha aqui, né? Então, a mentalidade pós-moderna visa derrubar os fundamentos importantes, como conceitos e valores absolutos. Com o abandono das verdades absolutas, não há parâmetros objetivos a serem seguidos. Desde a música ao turismo e mesmo a educação, o consumidor não quer mais. Isso aqui eu já vi, perdão, desculpe. Tá? Se analisarmos bem esses conceitos transmitidos sorrateiramente na mente das pessoas, pela mídia eletrônica, principalmente na TV, a internet, revistas, livros, cinema, artes, redes sociais. Então, este sistema pós-moderno de pensar não quer aceitar as verdades absolutas de Deus em Cristo. Porém, o obreiro, revestido de autoridade eclesiástica, não pode aceitar esses conceitos, que esses conceitos venham a ofuscar os ensinos da palavra de Deus. Nós cremos no princípio, nós cremos ainda hoje, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então é importantíssimo que nós venhamos a manter essa visão. Então vamos lá, como diz lá em Gênesis capítulo 1 e o verso de número 1. Então, ainda cremos que nas verdades absolutas da palavra de Deus, Por quê? E quais são essas verdades absolutas para nós? Toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Veja, não podemos esquecer que um princípio fundamental de verdade para o cristão é justamente esse texto de 2 Timóteo 3,16. A Escritura
né, é divinamente inspirada e é proveitosa para nós. Ela é a real e verdadeira palavra de Deus. Na contestação do pensamento pós-moderno, a Bíblia foi escrita por homens. Nós cremos e sabemos que ela foi escrita por homens, mas homens inspirados por Deus, né? Homens que receberam divinamente a inspiração do Espírito Santo para poder escrever esse livro. Então, isso é uma verdade absoluta para nós, que o pensamento pós-moderno está contestando. Olha, não podemos deixar de anunciar o que Jesus ensinou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, isso é uma verdade. Qual que é a nossa verdade? A verdade é Jesus Cristo. A nossa verdade é Jesus Cristo, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, e que ninguém vai chegar ao Pai senão por Ele. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, já previa esta situação. Aí ele diz assim em Romanos 1:22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Hoje as pessoas, né, principalmente os grandes cientistas, os grandes filósofos, os grandes estudiosos, né, e grandes que se acham grandes neste mundo, eles querem dizer que Deus não existe. Então, é como Paulo disse, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E é interessante que o homem se sentindo tão grande, cheguei à lua, eu posso fazer um clone, uma inseminação artificial, o homem está se achando dominador, muito grande no mundo, pelas suas descobertas, pela sua tecnologia, pelo seu desenvolvimento na saúde. Aí sabe o que Deus faz? Deus manda um vírus, permite um vírus, né? Não sei se criado, né? Como que ele veio, né? Que mata milhões de pessoas e ninguém consegue fazer nada para evitar isso, para mostrar que o homem se tornou nécio, né? Olha só, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Então, todos esses versos, né, que nós lemos agora, nos apontam a realidade que existe sim verdades absolutas. Para o mundo e a ciência pode não existir verdades absolutas. No entanto, nós que cremos que a palavra de Deus é verdade absoluta, para nós ainda é válido dizer: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24:35. Então, manter essa convicção, essas verdades vivas em nosso coração, né, no coração da igreja, é um desafio. E um desafio para quem? Para nós, obreiros, que estamos na linha de frente. Então, vamos lá, né? Cosmovisão. Outro fato importante que devemos analisar, que também é um grande desafio, se trata dos tipos de cosmovisão existentes na nossa era. Então aí, novamente a definição, né, de cosmovisão, numa forma bem simples, é a forma de alguém, né, como alguém procura explicar os fatos da realidade. Então, olha aí, houve uma duplicação aí, vocês me desculpem, né? Isso passou num outro slide, mas infelizmente foi um erro aqui de edição meu, mas vamos retornando aqui. Nós vimos aí que tem o teísmo, o ateísmo, o panteísmo, o deísmo, o politeísmo e o deísmo limitado. Então, vamos tratar dos três que são fundamentais. Ou seja, é fundamental para todo obreiro ter esse entendimento. Isto porque o conhecimento dessa realidade nos ajuda a combater doutrinas heréticas que sorrateiramente são introduzidas nas mentes. Gente, nós temos que, meus irmãos, minhas irmãs, obreiros, obreiras, nós temos que entender uma coisa: os nossos jovens estão na faculdade, os nossos adolescentes estão aí no ensino fundamental, no ensino médio, as nossas crianças estão nas escolinhas. Então, e
como nós não temos escolas, universidades totalmente específicas, evangélicas, temos algumas, mas não dá para todo mundo, então nós temos que tomar cuidado, precisamos entender essa realidade para quando o seu filho for ensinado lá na escolinha, que quando ele crescer que ele vai escolher a opção sexual, você já saiba orientar ele. É porque no relativismo trouxe toda essa parafernália de pensamentos heréticos que são totalmente contrários à palavra de Deus. Vamos lá. Então, vamos considerar a cosmovisão em que se insere o cristianismo, que é nós. Nós cristãos somos do teísmo cristão. Então, primeiramente, enfocamos que o teísmo cristão assevera a validade da missão salvífica de Cristo, como a realização especial de Deus. Este é um dos pilares da fé cristã. Então veja bem, nós cremos, os teístas cristãos que somos nós cremos na missão salvífica de Jesus, ou seja, nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia e foi elevado aos céus. Então o teísmo cristão apoia e vive essa ideia. É essa a nossa filosofia, ok? Então o teísmo cristão ensina que há somente um ser infinito e pessoal, que está além deste universo físico finito. Esse ser é Deus. Nós, teístas cristãos, cremos na existência de um Deus único, que é o que nós chamamos de monoteísmo, que teve o seu início com a chamada de Abraão. Sabemos que algumas outras religiões querem tomar para si a existência do início do monoteísmo, mas o monoteísmo ele se desenvolve no pensamento humano a partir de Abraão, porque até então o pensamento dos povos antes da nação de Israel eram politeístas, criam em muitos deuses. Então nós cristãos, nós cremos na existência de um único Deus, hoje, que é o nosso Deus, e nós somos monoteístas, e que os atributos do Deus revelado na Bíblia podem ser parcialmente conhecidos por meio da natureza, do mesmo modo que os atributos de um artista podem ser reconhecidos em sua pintura. Então veja bem, nós cremos em um único Deus e todos os seus atributos nos são conhecidos pela natureza que a Bíblia revela e destaca acerca da pessoa de Deus. O outro, vamos lá, o próximo é o ateísmo. A palavra ateísmo vem do grego que é não, e theos, que é Deus. É a descrença na existência de um Deus. Deus ou deuses específicos pode ser descrito como a negação de qualquer realidade sobrenatural. O ateísmo acredita que não existe Deus nenhum, seja no próprio universo, seja além dele. O universo ou cosmo é tudo o que existe ou existirá. Ele é autossustentável. Uma das bases do ateísmo, usualmente, o ateu é um empirista, ou seja, depende dos seus sentidos e do acúmulo de conhecimento através da experiência mística. As ideias básicas do ateísmo é a convicção de que Deus não existe. Então, o pensamento ateu é justamente isso. O fundamento dele é: não existe um Deus sobrenatural acima de todas as coisas. E se não existe um Deus, não existe o que é sobrenatural. Tudo tem uma explicação científica, natural. Então o ateísmo nega totalmente a existência de uma divindade. Agora nós temos aí o panteísmo, O panteísmo também é uma filosofia muito antiga. A palavra vem do grego pan, que é tudo, e theos, que é Deus, dando a entender que tudo é Deus. De acordo com o panteísmo, Deus
é o cabeça da totalidade e o mundo é o seu corpo. Esta visão manifesta-se na forma popular atualmente como uma visão do movimento Nova Era. Para o panteísta, não há criador além do universo. Criador e criação são dois modos diferentes de enxergar a mesma realidade, que é o relativismo. E em última análise, existe apenas uma realidade, não muitas realidades diferentes. Deus permeia todas as coisas e se encontra em todas elas. Deus é o mundo e o mundo é Deus. Deus é o universo e o universo é Deus. Os panteístas acreditam que Deus é o mundo e o mundo, são um. Então, para o panteísta, tudo é Deus. A natureza é Deus, os animais é Deus, né? As estrelas são Deus, os luminares são Deus, ou seja, tudo é Deus. Então, nós vemos aí 3 cosmovisões que atuam grandemente na nossa sociedade pós-moderna. Tem aquelas outras que você vai pesquisar. Antes de falar da divindade de Cristo, nós vamos agora para um café, né? Vai tomar um cafezinho, tomar uma água. Daqui a pouquinho a gente retorna para o segundo período da nossa aula. Deus abençoe e até daqui a pouco.